E aí, nesse vídeo, então, eu vou estar explicando como que tu vai estar podendo, tá, em qualquer distribuição Linux, estar compactando e comprimindo arquivos, tá? Ahn, Começar dizendo para vocês qual é a diferença, então, de compactar e comprimir. Compactar, o que, que é o ato de compactar? Tu vai estar colocando diversos arquivos, então, dentro de um só. Mas ele não vai estar necessariamente comprimindo esses arquivos, ou seja, utilizando um algoritmo de compressão para diminuir o tamanho desses arquivos. Então, a compactação é somente o ato de estar colocando vários arquivos em um arquivo somente, tá? Isso é compactar, então. Uh, Nesse tutorial eu vou estar então mostrando o tar, tá? Que é um utilitário para compactação de arquivos, então, tá? E descompactação, tá? E vou estar falando então posteriormente também sobre o gzip e o bzip2, que são dois utilitários para compressão então de arquivos, que vão estar utilizando um algoritmo para estar diminuindo o tamanho desses arquivos, tá? Comprimindo eles, tá? O primeiro comando, então, que eu quero mostrar para vocês com o tar, tá? Vai ser o tar, né, que é o comando da própria aplicação, e daí vocês vão estar podendo colocar os parâmetros para essa aplicação utilizando um hífen ou sem um hífen, tá? Nesse caso, eu vou utilizar com o hífen, tá? Mas vocês podem estar colocando os parâmetros sem esse hífen antes, ok? Se vocês quiserem compactar um arquivo em tar, tá? Em ponto .tar, vocês vão estar podendo utilizar o parâmetro c de compactar, tá? Eu vou utilizar aqui também o parâmetro v, que é de verbose, tá? O que é verbose? É dizendo pro programa, olha, seja mais verbal, tá? Me diz o que está acontecendo enquanto tu roda esse comando. E o f, que eu vou estar então apontando algum arquivo. Tu pode remeter a file, então, né, que tu vai estar apontando um arquivo para ele realizar essa ação sobre ele. Então eu vou passar para o arquivo.tar, tá? Esse vai ser o arquivo que eu vou querer gerar, o arquivo compactado, e vou dizer qual arquivo que eu vou estar querendo compactar. Eu vou compactar então o meu diretório de configurações, tá? No meu home, .config. Então vamos lá. Ó, ele me mostrou quais arquivos ele está compactando, então deixa eu dar um clear aqui. Se eu fizer uma listagem, vocês podem ver que tem o arquivo .tar. Vou aproveitar então e dizer para vocês como que vocês podem estar então olhando o conteúdo de um arquivo compactado .tar. Tá? Vocês podem dar o comando tar e usar os parâmetros t. T é o parâmetro de listagem, tá? Então ele vai listar qual o conteúdo que tem dentro desse arquivo. E o F, então, para estar apontando um arquivo, um file. Tá? Então o arquivo que eu quero ver o conteúdo é o arquivo .tar. E olha só, vocês podem ver que eu posso colar aqui para cima. Ele vai me listar todos os arquivos então que eu tenho dentro desse arquivo .tar, certo? Se eu quiser, por exemplo, tá extraindo o conteúdo desse arquivo, tá? Eu posso usar o tar e ao invés de C para compactar, tá? Eu posso estar extraindo com o X de extract, tá? O V para ver o que ele está extraindo, então, e dizer qual que é o arquivo que eu quero extrair. Então, se eu listar agora, vocês podem ver que eu tenho o meu arquivo aqui, que é o meu diretório home até o .config, certo? Deixa eu dar um excluir aqui, tá? Eu tenho meu arquivo .tar ainda. Se eu quisesse, tá? Por exemplo, comprimir também esse arquivo. Ó, vocês podem ver que eu só compactei ele então num arquivo .tar e ele tem o tamanho de 49 megabytes, tá? Vamos fazer então um exemplo comprimindo utilizando o gzip, tá? Agora eu vou mostrar o gzip e o bzip. Vocês podem estar instalando eles no repositório a partir do repositório oficial da tua distribuição, tá? No Debian, no Ubuntu, pode estar usando o apt, então vou linkar aqui o vídeo no card, tá? E no Arch, então tu vai estar podendo utilizar o Pacman, que eu vou deixar também o link para tu tá olhando, tá?
Então, tu pode utilizar, está instalando esse pacote aqui para usar o gzip para comprimir arquivos, e está instalando também o pacote bzip2, tá? Para estar usando o bzip como o teu software de compressão, tá? Se eu quiser, então, vou fazer com o mesmo arquivo para comparar os tamanhos, tá? O do arquivo comprimido e do arquivo somente compactado. Vou usar o tar aqui e posso estar utilizando então o gzip e o bzip2 dentro do tar. Então eu vou compactar o arquivo, vou usar a parâmetro v para ele estar me mostrando mais detalhes, então sobre o que ele está fazendo. Vou usar o z, que é de gzip, para estar então comprimindo a partir do algoritmo do gzip, e o f então para estar dizendo o arquivo. Então eu vou botar arquivo gzip.tar.gz, tá? E vou dizer qual arquivo que eu vou estar querendo comprimir, então, que é o meu .config lá. Acabou o processo aqui. E agora vocês podem ver que, olha só, tá a metade do tamanho, então, esse arquivo comprimido em relação ao arquivo .tar. Tá? Se eu quisesse estar, então, fazendo esse procedimento, mas usando o algoritmo do bzip2, ao invés desse z aqui, que vai estar chamando o algoritmo do gzip, eu posso usar um j, que vai estar chamando, então, o algoritmo do bzip2, e coloco a extensão aqui do arquivo de saída como .tar.bz2, compactado pelo tar e comprimido pelo bzip2, tá? Então vamos executar aqui. Olha só. E vocês podem ver que o arquivo .bz2, tá? Ele tem 2 MB a menos do que o do gzip. Então vocês podem ver que o algoritmo então de compressão do bzip2, ele é um pouco melhor então para estar diminuindo o tamanho desse arquivo do que o do gzip, tá? Se eu quiser então, por exemplo, vamos digitar aqui, extrair o conteúdo do meu arquivo de bzip2, tá? Eu posso dar um X para extrair, um V para mostrar mais detalhes, um J, que eu vou estar utilizando o bzip para descomprimir esses arquivos, e o file para dizer qual arquivo que eu estou querendo extrair, que é o arquivo... Eu deixei arquivo gzip, mas tá, um é bz2, o outro é gz, vocês podem saber saber diferenciar qual que é de cada algoritmo, tá? Então vou dar aqui o meu comando e descomprimir aqui. Então vocês podem ver que eu consigo entrar aqui no arquivo, tá? E tá aqui todas as minhas pastas, tá? Deixa eu remover aqui esse arquivo. Ok. Agora, deixa eu remover também esse arquivo gzip.tar, os dois aqui. Se eu quiser extrair o tar, então, eu já mostrei para vocês anteriormente. E se eu quiser, por exemplo, somente comprimir esse arquivo direto com o gzip, eu posso usar então um gzip direto em algum arquivo. Então, por exemplo, eu já tenho esse arquivo .tar, posso dar um gzip arquivo.tar. E vocês podem ver então que eu comprimi esse arquivo, tá? E daí ele substituiu então o arquivo tar original por esse arquivo tar .gz, que é que eu coloquei o algoritmo então de compressão em cima daquele arquivo .tar, tá? Se eu quisesse descomprimir, então eu poderia usar o gunzip, tá? E dizer qual que é o meu arquivo. Então vocês podem ver que ele voltou a ser o arquivo .tar com os 49 MB dele, então está descomprimido. Se eu quisesse fazer isso com o bzip2, eu poderia usar bzip2
arquivo.tar, vocês vão ver que vai gerar um arquivo, então, .bz2, tá? Aí, fechou, .bz2 com aqueles 22 MB, que é o algoritmo de compressão, então é um pouquinho melhor que o do Unzip, tá? Então, se eu quiser desfazer essa compressão, né, eu posso usar o bunzip2 e dizer qual que é o meu arquivo, tá? E ele vai voltar para o arquivo .tar. Então, tá? Olha aí. Se eu quisesse, então, usar um algoritmo, o outro algoritmo de compressão que é bem famoso, é o XZ. Então, ele vai estar comprimindo e descomprimindo arquivos .xz. Então, eu posso dar um xz, arquivo.tar. E vamos ver. Esperar terminar aqui. Aí, e daí se a gente vier aqui no XZ, tá? A gente consegue ver também que, ó, olha o tamanho desse arquivo aqui, .xz. O algoritmo do bzip deixou o arquivo de 49 MB com 22, então melhor que o algoritmo do gzip. Mas o XZ, que é o mais utilizado, né, ele deixou ainda menor, ainda mais comprimido esse arquivo com 17 MB comparado aos 49 MB originais. Então é um algoritmo bem bom de compressão. Se eu quiser descomprimir, eu posso dar um unxz, né, e falar qual é o meu arquivo, tá? Então ele descomprimiu aqui, tá o meu arquivo .tar. Se eu der um tar extract e verbose e dizer qual é o arquivo, ele vai coisar aqui e eu posso remover já o meu arquivo .tar. E olhem só, eu tenho aqui, mesmo depois de todas essas modificações, o meu arquivo com todos os diretórios e arquivos aqui dentro, tá? Então o tutorial de hoje foi isso, espero que tenha te ajudado então a aprender a compactar e comprimir arquivos no Linux, e até a próxima!